E hoje nós vamos falar sobre a graça santificadora. E sobre a graça santificadora, por que é importante nós falarmos sobre ela? Queridos, porque uma vez que nós somos justificados pelo sangue de Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. É isso que a Bíblia nos fala. Então, nós não pretendemos voltar ao pecado, porque nós não somos mais escravos do pecado. Contudo, para que a gente possa viver uma vida de crescimento com o Senhor e não voltar a cometer os nossos erros, nós precisamos de nos aproximarmos mais do Senhor. E isso é o que nós chamamos de santificação. Então, quando nós falamos, dentro das igrejas de tradição wesleyana, sobre graça, nós abordamos essa graça de três perspectivas. A graça preveniente, que é aquela que Cristo deu por nós no momento que Ele se entrega na cruz por nós, sem que nós tivéssemos feito nada por isso. Ele, mediante a nossa fé, e o livro de Romanos fala disso o tempo todo, mediante a nossa fé nós somos justificados por Ele. Então a graça ela está disponível por meio do sacrifício de Cristo. Cristo representa o Cordeiro Pascal, que ao morrer por nós disponibiliza o seu sangue para que seja passado nos umbrais das portas. E o anjo da morte, ao passar nas casas, percebendo que há o sangue nos umbrais das portas, ele não entra na casa, porque ali aquela casa foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Cristo é o Cordeiro Pascal, que foi entregue por amor de nós. E como é que nós acessamos o sangue de Cristo sobre a nossa vida? Mediante a nossa fé. A palavra fala isso. E não é só no Novo Testamento, não é só no momento da Nova Aliança. No livro de Romanos também, nós vamos ler que, falando sobre Abraão, ele fala assim: olha, Abraão foi justificado pela lei? Não, porque no tempo de Abraão nem havia a lei. A lei ela vem após Abraão. Então Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Então Abraão também é lembrado, ele toma posse da promessa pela fé. Então nós somos justificados por Cristo, não por nós mesmos, mas mediante a nossa fé. E uma vez justificados, nós queremos viver em santidade com o Senhor, em caminhar com Ele e não voltar ao nosso pecado. Para isso nós precisamos também da ajuda dEle, com a sua graça santificadora. A graça santificadora, queridos, traz para nós uma perspectiva que é a seguinte: depois que Cristo nos salva, Ele não nos deixa sozinhos, Ele caminha conosco em direção a uma vida de santificação com Ele. E aí tem um texto que Charles Spurgeon diz, que é muito adequado ao nosso momento, mas ele fala assim: a justificação sem a santificação, e presta atenção nisso, ela seria o mesmo que remover as consequências e ignorar a causa, o que resultaria em uma tarefa interminável e desprovida de esperança diante de nós. Eu vou explicar isso melhor. O fluxo seria interrompido por algum tempo, mas uma fonte de imundícia ficaria aberta, e essa fonte, cedo ou tarde, irromperia com um poder redobrado. Eu vou explicar isso para vocês, e vou explicar com uma historinha que eu aprendi quando era criança. Quando eu era criança, eu via na escola dominical uma historinha que dizem que era baseada em fatos reais, de um pastor que todas as vezes que ele ia orar, ele orava assim: Senhor, retira essa teia de aranha que me impede de estar vendo, enxergando melhor a tua obra e tal. E aí ele ia orar de novo: Senhor, retira essa teia de aranha que fica criando teias e me impede de chegar até o Senhor e tal. Aí na terceira vez que ele foi orar, ou na quarta, isso não importa, diz que o menininho pediu a palavra e falou assim: pastor, por que você não ora pedindo para Deus matar a aranha? O que Charles Spurgeon está dizendo é exatamente isso. Ele está querendo eliminar a teia. Ele falou assim: não faz sentido nós sermos justificados, o Senhor tirar a teia de aranha, mas Ele não nos auxiliar para que nós não mais estejamos sujeitos à aranha que faz a teia. Já pensaram sobre essa perspectiva?
Não faz sentido, queridos e queridas, nós pedimos perdão ao Senhor por um pecado, ou nós sermos por Ele libertos daquele pecado, se nós não tratarmos também a causa, aquilo que nos leva a cometer aquele pecado, porque senão nós vamos passar a vida inteira remediando aquilo, e a causa não será tratada. A santificação é o processo no qual o Senhor nos tira dessa vida, Ele tira esse pecado de nós, Ele remove a causa, e é isso que nós buscamos mediante a fé em Cristo. Nós somos salvos pela fé em Cristo e também por assumir, Senhor, agora eu quero receber do mesmo Espírito que operava no Senhor, o Espírito, Senhor, que permitiu, que fez, que o auxiliou para que o Senhor vivesse nessa terra e aqui o Senhor andasse em santidade. Esse Espírito, eu preciso dele sobre a minha vida, porque pela minha força eu não sou capaz de alcançar, eu não sou capaz de conseguir. Abre sua Bíblia no livro de Romanos 6. Nós vamos ler alguns versículos. Você não precisa se levantar, porque nós vamos ler alguns versículos. Romanos 6, vamos ler primeiro do 1 até o 6. Você consegue? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Nesse texto, ele vem logo imediatamente após aquele texto de onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, ela é mais visível, a diferença da graça em nossas vidas, ela é mais visível onde o pecado era abundante. A luz é mais facilmente percebida se ela for acesa em um lugar que estava escuro. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela se torna mais perceptível, mais visível. O que faremos então? Viveremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda poderemos viver nele? Como nós viveremos nele? Sai, por favor. Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Só até aqui. Cristo, quando morre, ele morre no seu corpo humano, mas ele ressuscita com um corpo diferente, novo em Cristo, novo no Senhor. E é para ele, nessa que ele morre, e ele carrega sobre nós os nossos pecados. Se nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele também em uma nova vida, na proposta de uma nova vida livres do pecado. E isso quer dizer que nós não pecaremos mais? Queira Deus que sim, queira eu que sim também. Mas é possível e muito provável até que a gente volte a pecar. E o Senhor continua, dia após dia, estando disponível com a sua graça justificadora, para que nós a recebamos novamente e nós sejamos por ela novamente justificados. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Se eu acordo em Cristo, eu sou nova criatura. Se amanhã eu acordo novamente em Cristo, eu sou nova criatura. E assim por diante. Agora o fato, queridos, é que o pecado já não tem mais domínio sobre mim. E aí vem um conceito que ele está muito presente em John Wesley, que é a busca pela perfeição cristã. Para John Wesley, o homem e a mulher, eles conseguem em Cristo, no seu espírito, com o Espírito do Senhor,
viver uma vida fora do pecado. E essa deve ser a busca de todo crente, de toda mulher, de todo homem, de toda mulher. Ah, mas isso é impossível. Essa discussão nem nos compete. Nos compete buscar viver a vida procurando viver dessa forma, procurando nos afastarmos daquilo que não agrada ao Senhor, sabendo que Ele nos auxilia nessa tarefa, que isso não vem da nossa força, não vem pela nossa própria competência, isso vem dele em nós. E isso é maravilhoso, querido, saber que tem um Deus que cuida de nós dessa forma. Agora no 11, Davi, por favor, até o 19. Romanos 6, Romanos. Aí no Coríntios era 2 Coríntios 5, 17, que fala assim, se alguém está em Cristo, mas o Romanos agora é o 6, do 11 ao 19. Assim vocês também se consideram de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine ou tenha domínio no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça. Isso, queridos, é o que nós temos falado aqui nesse lugar. Nós não tem como ser neutro. Nós não temos como ser neutros. Se nós nos entregamos ao pecado, nós somos escravos do pecado. Se nós nos entregamos ao vício, nós somos escravos do vício. Um dia desses, na escola do meu filho, teve uma palestra, a escola dos meus filhos teve uma palestra sobre um jogo, sobre um aplicativo chamado Jogo do Tigrinho. Não sei se vocês já ouviram falar. Que muitas pessoas têm ficado viciados nesse aplicativo, né? Tem perdido muitas coisas e tal, e fizeram lá, porque parece uma coisa meio infantilizada. E parece que em torno de 70% dos alunos que ouviram essa palestra já tinham feito algum tipo de aposta nesse jogo. Alunos em idade escolar. E hoje eu li uma notícia que uma médica vendeu a sua filha. Estava no jornal hoje isso. É difícil até de acreditar nessas notícias. É difícil de acreditar, gente. Mas está descrito que uma médica vendeu a sua filha. Não sei o que significa vendeu a filha também. Não entrei, não quis nem ler para saber o que era. Não sei o que significa vender a filha. Não me parece uma coisa que se pode ser vendida. Por conta de apostas. Por conta de um site de apostas. Queridos, isso é uma escravidão. O vício é uma escravidão. E o pecado, ele tende a nos levar para esses ambientes de escravidão. Uma enormidade de garotos pequenos viciados em pornografia. Porque é um vício. Crescem com uma sexualidade totalmente deturpada por conta dessa vivência com o pecado. E o pecado, e aquele que é lá o senhor do pecado, ele quer prender para que você não saia do pecado. Porque assim como nós temos pregado nesse lugar, ele também sabe que se você se converter e orar ao Senhor e pedir perdão e se afastar e com fé se aproximar de Cristo, você é justificado dos seus pecados. E o Senhor te livra disso. De que forma é que Ele tenta te amarrar?
fazendo com que você fique viciado, fique escravo daquilo que é o pecado. Entende? Então não há neutralidade, não tem como ser neutro. Queridos, e um dos pontos também que eu queria destacar com vocês, não foi algo que eu escrevi, e uma das estratégias do inimigo também é colocar na sua mente que você não merece ser justificado por Cristo. Não, você não. Isso pode valer para a pessoa que está do seu lado, mas você não. Aquilo que você fez não tem perdão. Ah, não, agora, nessa idade, você quer pedir perdão? Você quer se arrepender agora, nessa idade, depois de tudo que você já fez? Onde abundou o pecado, queridos e queridas, superabundou a graça. Não tem essa história de que isso é pesado demais, ou isso até... Porque há uma verdade nisso. Você não merece, eu não mereço. Nós somos justificados porque Ele nos ama, porque Ele resolveu pagar o preço por nós, porque Ele quer nos reconciliar com Ele. E isso é suficiente. O sangue do Cordeiro na porta era suficiente para que o anjo da morte não entrasse. O sangue de Cristo em nossas casas, que nós aceitamos mediante a fé nele, é suficiente para que nós deixemos de ser escravos do pecado. Às vezes, queridos e queridas, nós já estamos tanto tempo envolvidos no pecado que nós precisamos de ajuda para sair dele. Vício em álcool, vício em drogas de uma forma geral, qualquer tipo de vício. E queira Deus que nós possamos ter aqui dentro, na igreja, um trabalho de apoio. E a igreja tem esse papel, não de acusar, mas de apoiar aquele que quer se ver livre dos vícios, livre do pecado. E nós, em nome de Jesus, vamos fazer isso aqui na igreja. Mas o primeiro passo é aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e buscar o seu Espírito, porque é Ele quem vai fazer toda a diferença em nós. Não é pela nossa força. Não lute sozinho, querido. Lute com o Senhor ao lado dele. Lute ao lado do Senhor e lute também junto com a tua igreja que está aqui para te apoiar em nome de Jesus. E que nós sejamos uma igreja onde as pessoas se sintam à vontade para buscar esse refúgio. Não se sintam acusadas. Se sintam à vontade para encontrar aqui esse refúgio. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. A conversão, queridos, implica em nós obedecermos, mudarmos a nossa forma de pensar e passarmos a viver aquilo que foi o alvo do nosso encontro. Nós nos encontramos com Cristo, agora nós vivemos segundo a obra de Cristo em nós. De fato, vocês foram libertos do pecado. Vocês não são mais escravos do pecado. E aí Paulo usa uma palavra forte, que é: vocês se tornaram escravos da justiça. Vocês estão presos à justiça, presos àquele que é justo, por escolha, por amor, mas nós somos presos a isso, né? Por fim, falo isso em termos humanos, porque por causa das limitações dos humanos de vocês, como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza durante um período, que leva mais e mais à iniquidade, assim ofereçam-se agora em servidão ou escravidão à justiça, que leva à santidade. Santidade. Queridos e queridas, o homem e mulher do Senhor que se converte, que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a consequência desse convívio com Deus, ele deve ser a busca pela santidade. A busca pela santidade é nos separarmos cada dia mais e mais, queridos. E se todo crente ouvisse isso dentro da sua igreja, se todo crente aprendesse isso, nós não viveríamos o que nós vivemos hoje, um descrédito às vezes do evangelho que nós temos hoje. Porque essa vida em santidade, ela não é aquela vida que
Você passa a andar como se estivesse flutuando e ninguém não fala mais com as outras pessoas. Não, você não pode falar comigo porque isso. Pelo contrário, nós temos mais vontade de estar junto com as pessoas e mais vontade de falar do amor de Cristo para elas. E isso começa a mudar a nossa vida em pequenas atitudes. Você que pagava mal uma pessoa e se achava muito esperto porque não pagava o que era adequado, você passa a pagar adequado. Porque o Senhor muda a nossa vida. Sabe, essa santidade, ela precisa ser vista nas atitudes do nosso dia a dia. Essa santidade tem muito menos a ver com um momento espiritual aqui no culto, onde você fala línguas estranhas, ou que você profetiza, ou que você fala isso, e tem muito mais a ver com a forma que você se porta dentro do seu trabalho, ou com as pessoas que estão sujeitas à sua autoridade, por exemplo. Se você se converteu ao Senhor, mas continua tratando as pessoas da mesma forma que você tratava antes disso, algo errado tem. O processo de santidade é um processo, queridos. Deus muda a nossa vida todos os dias. Deus nos transforma dia a dia. É um processo, mas é um processo que precisa ser constante. Eu preciso ser mais parecido com o Senhor a cada dia, na medida em que eu o conheço. E isso deve ser a vida do homem e da mulher do Senhor. Tem um cântico que eu gosto muito, ele é bem pequenininho, mas que ele resume esses versículos bíblicos. Ele fala assim: porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre nós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Esse cântico é lindo porque ele traz uma mensagem. Sabe, às vezes nós somos capazes de chegar num lugar e falar assim: olha, quanto você ama Cristo? Eu amo a Cristo a ponto de dar a minha vida por Ele, se for preciso. Mas quando a pessoa fala de dar a vida por Cristo, ela na verdade está falando de dar a morte. Porque ela está falando assim: eu sou capaz de morrer por Ele. Mas você é capaz de viver por Ele? Viver é diferente. Viver por Ele é diferente. Viver por Ele é dizer o que Paulo dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As minhas atitudes não são mais orientadas pelos meus próprios interesses. As minhas atitudes não são mais orientadas pela minha própria vontade, mas as minhas atitudes são orientadas por aquilo que o Senhor quer que eu viva. E eu passo a ter alegria nisso. Por exemplo, tem um cântico que eu cantava ele, mas aí depois eu comecei a refletir. Eu esqueci o canto agora, mas era alguma coisa assim que eu abro a mão da minha vida por ti, alguma coisa desse tipo. Estou abrindo mão da minha vida, eu estou vivendo a minha vida por Ele. Eu estou dedicando a minha vida a viver aquilo que Ele quer que eu viva, e isso não é ruim, isso é bênção. Porque enquanto eu cuido das coisas dEle, Ele cuida das minhas. E ninguém cuida melhor das minhas coisas do que Ele. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, queridos, é isso que nós vivemos. Ele passa a cuidar de nós. Já tem uma analogia que eu gosto de fazer, que eu já trouxe aqui para os irmãos outra vez. Já viram num lugar ensolarado? Calvino certamente viveu bastante isso lá no sítio, quando você tem uma borracha, especialmente aquelas mangueiras pretas, e você deixa ela lá, ela está no sol, ela resseca, ela fica quente, uma água quente dentro dela. Quando é que ela é refrescada? Quando a torneira abre para molhar quem está lá na ponta.
Você já abriu a torneira lá com a vila e você, vou aqui só para refrescar a mangueira? Não. Você liga a água para dar água para quem está com sede lá na frente. E assim somos nós, queridos. Nós somos revigorados pelo Senhor, revigorados por Cristo toda vez que a torneira é aberta. E a torneira ela é aberta para abençoar, para alimentar, para tirar a sede, para colocar água, para saciar a fome. É para isso que a torneira é aberta. Sabe, tem um monte de coisas dessas que nós falamos aqui no âmbito da igreja que as pessoas têm dificuldade para perceber aquilo que nós estamos falando. Mas se você for, de repente, se você estiver com uma dificuldade, um problema de depressão ou algo nesse sentido, e procurar uma pessoa, ele vai virar para você e vai falar assim: olha, você já tentou auxiliar numa instituição de caridade? Você precisa ocupar a sua mente em favor de outras pessoas. O secular vai começar a te falar isso. Porque quando você se dedica ao outro, os seus problemas começam a perder a importância. Só que a igreja já fala isso, nós já falamos isso aqui muitas e muitas e muitas vezes. A nossa vida só tem propósito quando é para o outro, querido, quando é para o Senhor. E quando é para o Senhor, também é para o outro, porque o propósito dele é de salvar a humanidade. Não, eu vivo uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Recluso no meu quarto, nem saio de lá, passo o dia inteiro lendo a Bíblia. O que o Senhor vai fazer com isso? Com alguém que passa o dia inteiro no quarto? Vai, porque hoje em dia talvez, pode estar no Instagram, mandando mensagem para todo mundo, botando lá um vídeo de louvando ao Senhor, quem sabe? Isso também pode funcionar. Não estou criticando isso, cada um sabe como Deus vai te chamar. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer que a vida com Cristo, que a santidade, que a busca pelo crescimento com Cristo vai passar, meu irmão e minha irmã, por fazer algo por aquelas pessoas que estão à nossa volta, entender o propósito de Cristo e viver. Se somos herdeiros de Cristo na sua graça, na sua glória também, nós também somos co-herdeiros na sua obra, no seu propósito de reconciliar o homem e a mulher com Deus. E aí voltamos a Charles Spurgeon lá: justificação sem santificação vai fazer com que a gente fique a nossa vida toda perdido nos nossas próprias lutas. E já perceberam que isso é o interesse do diabo? Porque quando você passa o tempo todo envolvido nas suas próprias lutas, nas suas dificuldades, você acorda de manhã e fala assim: o que eu vou fazer para não me envolver hoje com aquele pecado? O que eu vou fazer para não fazer aquilo hoje? O que eu vou fazer para não fazer aquilo? Porque é escravizador mesmo. Você não faz nada pelo outro, porque você está centrado em você mesmo. Foca no outro, querido, naquilo que Deus quer para a sua vida, naquilo para o qual Deus está te chamando, e deixa que Ele vai tratar o que tiver que tratar na sua vida, em nome de Jesus. Tem uma historinha, não sei se vocês já ouviram, eu ouvi essa historinha uma vez. Dizem que tinha uma nora que não gostava da sogra. E aí ela foi num lugar e ela falou assim: olha, eu queria que você me desse um jeito, porque eu não aguento mais a minha sogra. Isso é uma história, deve ser história, provavelmente. Eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais a minha sogra. Faz o seguinte então, eu vou te dar aqui um veneno, e você vai começar a colocar esse veneno na comida dela, um pouquinho a cada dia. E na medida que você for colocando esse veneno, você tem que fazer o seguinte: vai tratando ela cada vez melhor, para ninguém desconfiar que você está envenenando ela. E essa pessoa começou a se dedicar à sogra como ela nunca tinha se dedicado, amargurada com a sogra, amargurada com a vida, e achava que todo o problema da vida dela era a sogra dela. Não, se minha sogra não estivesse aqui, eu ia viver bem com meu marido, eu ia fazer tudo isso. Amargurada. E ela começa a tratar a sogra como ela nunca tratou, se dedicar à sogra, porque ela não queria que ninguém descobrisse que ela estava envenenando a sogra. Deu 3 meses, ela voltou na pessoa que deu o veneno e falou assim: olha, por favor, me dá um remédio, porque eu não quero mais matar minha sogra. Minha sogra é a melhor pessoa do mundo e agora eu sou uma pessoa ótima também. Sabe, queridos,
Às vezes a gente está só remoendo a tristeza que alguém causou. A gente precisa liberar o perdão para nós mesmos e liberar para as outras pessoas, porque a falta do perdão nos consome, não consome o outro, consome a gente, nos torna doentes. E nós precisamos muito disso, nós precisamos disso, para nós precisamos disso. Ainda sobre a necessidade de buscar a santificação, queridos, a palavra do Senhor em Hebreus 12, no versículo 14, diz assim, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui agora: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, nós não veremos ao Senhor. Aí em 1 João, agora 1 João 2, capítulo 1, no versículo 1, perdão, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É possível? Olha o que ele fala: meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. O motivo de eu escrever a vocês é para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado, alguém que intercede por nós junto a Deus. E você não precisa continuar na sua condição de pecador, porque nós já sabemos, nós temos um mecanismo que é a fé no Cristo, nos livra de todo o pecado. Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Por que isso? Porque se fosse só pelos meus, eu podia me gloriar. Olha só, Jesus morreu por mim, e eu posso me alegrar com a morte dele, mas ele morreu por todos. É isso que diz o texto bíblico. 3. Sabemos que o conhecemos. Olha que esse versículo e nós sabemos disso. Nós sabemos que conhecemos a Cristo se o obedecemos. Se nós obedecemos os seus mandamentos. Sabemos que conhecemos. Você conhece a Cristo? Sim. Então você obedece os mandamentos dele. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Queridos, a santificação é o caminho para a maturidade cristã. Paulo, quando vai falar sobre maturidade, ele vai falar sobre as coisas que ele vai contar àqueles para quem ele está contando. Ele fala assim: olha, eu conto as coisas vocês como contam aos meninos, porque vocês ainda não são maduros suficientes. Mas quando vocês forem maduros suficientes, vocês vão ver as coisas de outra forma, vão ver com mais clareza, vocês vão perceber as coisas de outra forma. E a maturidade cristã vai fazer com que nós olhemos a vida de outra forma. Aquilo que nos doía em um determinado momento não vai nos doer mais. Nós estamos tão comprometidos com a obra, com aquilo que Cristo quer fazer, tem para fazer em nós e através de nós, que aquilo que me importava já não importa mais. A nossa oração neste lugar, queridos, é maturidade, santificação. Porque se nós tivermos, hoje ainda nós somos uma igreja pequena, e mesmo assim, se nós elegêssemos uma pessoa aqui para ficar tratando das questões que machucam a cada um de nós aqui, mesmo dentro da igreja, com os irmãos da igreja, essa pessoa não faria outra coisa da vida dela, a não ser resolver esses probleminhas, de um com o outro, de um com qualquer ambiente da igreja. Agora, se nós temos uma igreja madura, as pessoas começam a resolver os seus problemas, entre elas. Por quê? Porque elas entendem que a obra deste lugar, que a obra que se faz aqui, que o propósito daqui é muito maior do que qualquer dificuldade que se apresente para nós. E nós precisamos entender isso, que o nosso propósito é só um, de glorificar e exaltar o nome do Senhor.
E assim como se uma pessoa ela passa o dia inteiro remoendo os seus próprios problemas ou as suas próprias dificuldades, ela não vai ter tempo e condição de se dedicar à obra do Senhor. Uma igreja que passa o seu tempo resolvendo as suas próprias questões internas, ou pensando na cor das paredes, ou como vai ser isso ou aquilo, ela não tem tempo de viver a obra. E o que nós precisamos é viver a obra de Cristo. Nós precisamos preparar a palavra, nós precisamos estar preparados, orando ao Senhor, jejuando, para que seja feita a vontade dEle neste lugar, pedindo ao Espírito Santo que esteja presente, porque Ele vai fazer a obra. Até porque nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra o diabo, contra as potestades que se levantam contra a igreja, contra as famílias, contra as pessoas que quer destruir, que quer tornar escravos do pecado, que quer dificultar que elas se aproximem de Cristo, porque elas sabem, ele sabe, o inimigo sabe, que se esses se aproximarem de Cristo, o Senhor vai salvá-los e vai transformá-los, em nome de Jesus. Então, queridos, o que é a santificação? Ela é o caminho para a maturidade cristã, no qual, por sua graça, pela graça do Senhor e amor, nós temos a possibilidade de nos arrependermos, de viver a alegria do perdão e o convite ao recomeço. Queridos, eu não sei se vocês percebem isso, mas isso é algo maravilhoso. Já viram quando você entra por um caminho errado? Imagina uma bifurcação, e você estava aqui e você tinha que decidir se você vai para a direita ou para a esquerda. E você escolheu, não vou falar direita ou esquerda não, porque os outros vão falar que eu estou falando de política, então eu não vou nem escolher lado para não dar confusão. Imagina que você tinha que ir para a cidade de, sei lá, São Paulo ou para... Fala outra aí. Para Minas ou São Paulo? Tem que ir para Minas ou São Paulo? Aí você escolheu São Paulo. Aí você chegou em São Paulo. Aí você fala assim, eu queria era doce com queijo com goiabada, doce de queijo, leite com queijo. Não é aqui. Pão de queijo bom não é aqui, é lá em Minas. Aí você tem que voltar para aquele ponto de partida e ir para o outro. Com Cristo não é assim. Com Cristo você errou o caminho e se arrependeu. O Senhor te toma pela mão lá onde você está e faz com que dali você caminhe para o alvo, para onde você quer ir. Você não volta nada. Sabe? É assim que Ele é. Mas eu já vivia tudo. Então isso é o recomeço. Isso é o recomeço. Sabe? Durante a vida nós vamos acumulando coisas que nos envergonham. Não sei se vocês, mas de mim sim. Eu sim. Se eu parar para pensar, poxa, um dia eu falei tal coisa lá na igreja, não devia ter falado. Poxa, um dia eu estava com aquele irmão e falei tal coisa para ele, não devia ter falado. Queridos, eu tenho muita coisa para me entristecer. Eu tenho muita coisa para me arrepender do que eu falei e não devia ter falado, ou do que eu não falei e devia ter falado. Eu tenho muita coisa para me arrepender. E eu sei que eu encontro com a graça de Deus, porque eu me arrependo dos meus pecados, das minhas dificuldades. Eu coloco isso diante dele. Eu reconheço a graça dele, o sacrifício que ele fez sobre mim. E eu sei que eu sou perdoado. E eu não carrego mais isso sobre mim, porque ele me permite recomeçar. Isso é libertador, queridos. Esse versículo de 2 Coríntios 5,17 talvez seja o que eu mais repito nas pregações, porque é algo essencial para a minha vida. Tem dias que não são bons dias. Tem dias que a nossa resposta aos desafios não é aquela que nós devíamos ter, e no outro dia nós às vezes nos envergonhamos disso. E que bom saber que se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Mas isso, novamente, vamos voltar aos versículos que nós lemos hoje, mas isso me dá o direito, ou me dá a
possibilidade de escolher viver em pecado, porque amanhã mais eu serei perdoado novamente? De forma nenhuma. Até porque o Senhor me perdoa, mas os pecados trazem consequências. Lembra da história de Davi? No alto do palácio, ele vive em Betseba, ele devia estar na guerra, ele estava passeando em cima do palácio, ele vai lá, toma ela por mulher, coloca Urias, que era o marido dela, na frente da batalha para que ele morresse. Natan conta para ele aquela história da ovelhinha, ele fala: quem é esse homem que é digno de morte? Natan fala para ele: é você. O Senhor te perdoa, Davi, porque Ele conhece o seu coração, mas até o final da sua vida não vai faltar espada sobre a tua cabeça, porque você criou um caminho de violência para você. O pecado tem consequências, queridos. Ele não, aqueles que que se encontram com Cristo, não são mais escravos do pecado, não estão mais sujeitos à servidão do diabo, porque é uma servidão. Mas muitas vezes o nosso pecado traz consequências, e que o Senhor nos ajuda a viver essas consequências. Agarrados com Ele é muito mais fácil, não tenho dúvida disso. A santificação é um processo de constante crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos estudar profundamente a palavra, porque esse conhecimento é essencial. Ele tem início no novo nascimento, contudo, o nascimento é um nascimento, nós precisamos crescer, aprender. O Espírito Santo, ele santifica a nossa vontade, de forma que nós conseguimos escolher entre o bem e o mal. Aquela história do anjinho que fica aparecendo assim, quantas vezes nós estamos diante do pecado, e às vezes assim, quando nós somos escravos do pecado, a gente nem percebe o mal em nós, parece que aquilo vai nos consumindo cada dia. Mas quando você está com Cristo, querido, o Senhor sempre vai fazer assim: olha, tem certeza que é esse caminho aí? É isso mesmo que você vai escolher? Tem certeza que é esse caminho? Nós precisamos dar voz, dar lugar a essa voz, a voz do Senhor conosco. A santificação nos leva a produzir frutos. Olha que importante isso. A santificação nos leva a produzir fruto. E frutos bons, porque de árvore boa não sai fruto ruim. Não é isso que a palavra fala? E assim, produzindo frutos, nós vamos transformar a nossa igreja. Então, se você quer transformar a sua igreja, se você acha que a tua igreja tem muita coisa a melhorar, começa com a tua vida. Começa transformando a tua vida, porque a sua igreja vai ser transformada, porque a igreja somos nós. Nós somos parte. E transformando a nossa igreja, sabe o que acontece, queridos? Nós vamos transformar toda a sociedade que está à nossa volta, em nome de Jesus. Nós temos um caminho para a santificação? Sim. Aí nós vamos entrar em algumas características mais práticas, que são questões próprias de Wesley. Como que Wesley ele exercia essa santificação? A busca da santificação está, por exemplo, no pensamento de Wesley, que ele procurava ser pragmático às vezes. Ele falava assim: olha, tem dia que a gente não está com vontade de orar, e a gente ora a si mesmo. Não é todo dia que eu acordo de manhã e falo assim: Senhor, estou agora cheio de vontade de falar contigo, de ler 3 capítulos da tua palavra, ou 15 capítulos da tua palavra. Não é, tem dia que, Senhor, não estou a fim de ler nada. Minha vontade não era nem levantar da cama. Mas aí John Wesley diz assim: a santificação está na execução das disciplinas dos atos de piedade, que são oração, jejum, estudo da palavra, meditação, comunhão com a igreja, participação nos cultos e na ceia do Senhor. Está também nas obras ou atos de misericórdia, que são as ações em favor das pessoas e da sociedade, fundamentadas no amor de Jesus Cristo e apoiadas na ação do Espírito Santo. São escolhas que a gente faz. Eu vou parar por aqui. A santificação, queridos, nos coloca, com a ajuda do Santo Espírito, em um caminho de busca pela perfeição cristã.
Nós não podemos nos acomodar nessa história de que não tem jeito, todo mundo peca e todo mundo vai sempre pecar. A nossa busca tem que ser para que nós sejamos perfeitos em Cristo. Essa deve ser a nossa busca. Eu gosto muito da definição, mas isso é uma utopia. Eu gosto da definição de utopia que diz que utopia é algo que ainda não foi feito. Né? Utopia não é algo que não pode ser feito, é algo que não foi feito ainda. Porque se tivessem falado para Santos Dumont que, se ele tivesse contado o sonho dele de que ele queria voar, ele ouviu de muitas pessoas que isso era para pássaros. Para ser politicamente correto, para Santos Dumont e para os irmãos lá americanos também que buscam esse título, né, de pai da aviação. Então, se fosse dito para eles. Tem uma historinha também de um prédio que ninguém conseguia escalar. Aí vários ratinhos tentavam subir e nenhum deles conseguia escalar. Aí teve um dia que pegou e subiu direto. Aí chegou lá em cima, perguntaram para ele assim: como é que foi que você conseguiu subir? Ele falou assim: ó. Ele não falava nem escutava. Às vezes a gente escuta muito que não dá para fazer, A gente tem que ter a nossa intimidade com Deus. Quem põe os limites para a gente é o Senhor. O Senhor que coloca os limites, e o limite é só a vontade dele. João 3, 2, 3 diz assim: amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. João Wesley dizia: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Eu creio que a santificação seja a vida de Deus na alma do homem, uma coparticipação da natureza divina. E assim, queridos, nós encerramos a nossa série sobre a graça. Graça justificadora. Jesus se entregou por nós e isso é o suficiente para que todos sejam por Ele salvos. Graça preveniente. Jesus se entregou por nós e isso é suficiente para que todos sejam por Ele salvos. Nós acessamos essa graça por meio da fé em Jesus e isso nos coloca na condição de justos, justificados. Isso é a graça justificadora. Uma vez justificados, precisamos também de sua graça para vivermos uma vida nova. Uma vez que na justificação nascemos de novo, essa é a graça santificadora. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus pela palavra dele, porque ele se preocupou com cada uma das etapas de reconciliação com Ele. Vocês percebem isso? Ele se preocupou em ser o Cordeiro, em dar o Cordeiro, para que ninguém precisasse, para que ninguém pudesse falar assim: não, eu não posso participar disso porque eu não tenho condições de comprar o Cordeiro, eu não tenho condições de ter o Cordeiro, eu não tenho condições de achar um Cordeiro que seja imaculado, sem manchas, conforme é necessário. Então ele se entrega como o Cordeiro suficiente. Ele nos dá a condição de termos fé, e a fé nos permite acessar ou pintar os umbrais das nossas portas com o sangue do Cordeiro. Isso é a fé. E sabendo que se nós somos justificados, mas aquilo que causava o nosso pecado continua latente em nós teríamos muita facilidade em voltar ao pecado. Ele deixa conosco o seu Espírito, a sua graça santificadora, para que nós possamos nele, no Espírito dele, viver em novidade de vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade, nós te agradecemos pelo teu amor por nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, Pai. Nós reafirmamos, ó Deus, que somos teus,
que a nossa vida é Tua. Pedimos perdão pelos nossos pecados e recebemos novamente a Ti, ó Deus, ó Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Nos perdoa, nos fortalece e nos ensina com Teu Espírito a caminhar nos Teus caminhos. Santifica-nos para a Tua honra, para a Tua glória e para que nós vivamos uma vida longe do pecado, glorificando e exaltando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.